amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso, uma satisfação estar com os amados aqui para compartilhar com vocês a mais essa aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição é a lição de número 10, ela traz por título Provai se os Espíritos são de Deus. Então esse é o nosso assunto de hoje. Então antes de nós entrarmos em cada tópico aqui, eu quero pedir para você, caso seja a primeira vez que esteja nos assistindo, acesse ali o nosso canal, faça a inscrição no nosso portal, que é o AD Belém Pinda EBD. Se inscreva, ative o sino de notificações e receba em primeira mão as nossas postagens. E os demais que têm nos acompanhado, continuem a compartilhar os nossos vídeos. Bom, lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo dessa lição está em 1 João capítulo 4, verso 1, que nos fala assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática da lição fala o seguinte: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa lição bíblica em classe, ela está em Neemias, o capítulo 6, do verso 10 ao verso 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 20 ao 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, e verso 29. O objetivo geral da lição é o seguinte: é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar as profecias ou a profecia. Objetivos específicos, hoje nós temos 5, e o primeiro é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Número 2, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E quinto, pontuar como devemos julgar as profecias. Então, antes de nós entrarmos em cada tópico da lição, eu quero fazer aqui uma introdução com vocês. Bom, meus amados irmãos, nossa aula de hoje, ela tratará de um tema que em todo o tempo foi o modo como o inimigo de Deus tem atacado o seu povo, ou seja, a maneira como ele tem atacado a igreja e o povo de Deus. Então Jesus falou dos lobos disfarçados de ovelhas. Eles são uma triste realidade em meio ao povo de Deus. Então, em toda a história das civilizações, nós podemos ver pessoas infiltradas com um único propósito. Qual era? De desacreditar, desestruturar e destruir aqueles que foram invadidos, né? Então nós vemos aí na civilização da humanidade povos que se infiltram e ali acabam desacreditando, criando ali motins ou situações para então desestruturar aquela civilização. Então na igreja, com o povo de Deus, isso não é diferente. E essas pessoas que acabam se infiltrando e agora no foco da igreja, essas pessoas elas vão com um propósito, que é cumprir as ordens daquele que os enviou. E a lição vai tratar exatamente disso, dos espíritos que estão por trás desses enviados, desses mensageiros. Do mesmo modo que Jesus envia seus discípulos para levarem a sua palavra, e ao mesmo tempo com o intuito de proporcionar a esperança e a vida, o inimigo tem um propósito tríplice, que é roubar, matar e destruir, como nós vemos lá em João, no capítulo 10 e no verso 10. Então, do modo como Cristo, como Deus envia os seus emissários, da mesma maneira que Deus escolhe, levanta e coloca alguém para levar a sua palavra e falar das coisas boas de Deus, o inimigo também ele atua deste modo, infiltrando pessoas no meio da igreja, no meio dos santos, para desestruturar, desestabilizar e até mesmo destruir aquele povo ou aquela igreja. Então, João 10 e 10, Jesus faz o uso de um ladrão
para mostrar como o diabo age. Então a lição ela tem por objetivo orientar a igreja a observar, julgar e discernir se o que está sendo feito e falado por alguém ela provém de Deus ou do inimigo de nossa alma. Então Neemias, ele pôde compreender bem que o que lhe foi falado por meio do profeta, na passagem de Neemias no capítulo 6, tudo que foi dito ali não teve origem em Deus, embora que tenham usado o nome de Deus para transmitir então essa palavra ao líder do povo de Israel naquele momento ali, Neemias. Então quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que Pedro, Paulo e João e também os demais apóstolos orientaram a igreja sobre este assunto, esse fato tão triste que ocorre no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, segundo a Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1, nós temos isso. Romanos, capítulo 16, verso 17. Colossenses, capítulo 2, verso 8. E 1 João 4, verso 1, que foi o textuário ao qual nós falamos agora há pouco. Então, a palavra-chave aqui é discernimento, ou seja, a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. É a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Ou a ação ou capacidade de distinguir com clareza. Então, o cristão, o líder da igreja, os ministros que estão na igreja, a nave da igreja, o ouvinte da palavra, necessita ter essa clareza, essa capacidade de distinguir se o que está sendo falado, pronunciado, realmente provém de Deus. Então, para tal aptidão, para que eu possa realmente observar e conseguir discernir, é necessário que a igreja ela esteja perto daquele que é a nossa luz, que nos proporciona o entendimento necessário para esse tal discernimento. Então eu quero fazer só um comparativo com algo que de fato ocorreu nos dias na cultura romana e grega antiga. Então, entre esses povos antigamente, existiam escultores e fabricantes de vasos que, para esconderem as trincas dos seus objetos, eles usavam cera para ocultarem essas imperfeições. Então, eles faziam isso e, enquanto expunham ali os seus produtos, eles alegavam que as suas peças eram perfeitas, ou seja, sine cera. Então, desse termo surge a palavra sinceridade, o sincero. Por que eu estou colocando isso? Por que eu estou fazendo essa comparação, essa analogia? Para que a igreja possa compreender bem que muitas pessoas que falam, muitas vezes não são sinceras. Então, continuando aqui nessa analogia, olha só, contudo, os compradores mais experientes, enquanto ali as pessoas expunham seus vasos, suas esculturas, haviam pessoas que queriam comprar, então as pessoas mais experientes, com discernimento, sabiam que deveriam provar essas peças que eram vendidas. Ou seja, eles pegavam essas peças, eles expunham cada uma dessas peças à luz do sol. Então, quando a luz do sol passava por esse objeto, seja por esse vaso, ou seja por essa escultura, a luz do sol mostrava se havia trincas ou não. Mostraria se aquela escultura de fato era perfeita ou não, se aquele vaso realmente era como o seu vendedor estava dizendo, que era sem cera ou não. Olha que interessante essa analogia. Por meio da luz do sol, aqueles objetos eles eram provados e testados. Então esse ato de pegar o objeto e observar pela luz do sol, no termo grego, eles denominavam como elicrineia. E essa questão elicrineia, no grego, vai denotar isso. Ou seja, algo com sinceridade. Então, sincera era sem cera e elicrineia, ele vai trazer essa ideia de sinceridade. Que aquilo foi provado e foi atestado
que realmente ele é perfeito, que não há nenhuma imperfeição ou algo a esconder. Olha só, a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus são os agentes de prova. Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus é um meio de análise. E por meio deles nós podemos distinguir se a palavra pregada, se a profecia proferida, os atos de alguém provém de Deus ou do inimigo. Então é urgente entendermos que há neste mundo duas esferas espirituais. Então, entenda bem, há o mundo espiritual e há o mundo físico, mas no mundo espiritual, aqui no nosso plano, nosso tempo e espaço, há duas esferas. Uma esfera que é a esfera que é dominada pelo Espírito Santo de Deus, e uma outra esfera que é dominada pelo inimigo de nossa alma, o diabo. E aí entra a questão da igreja, que a igreja não pode aceitar que tudo que é espiritual provém apenas de Deus. Então é necessário tirar a prova, pois há falsos profetas infiltrados entre o povo de Deus. Então João exortou a igreja para não dar crédito a qualquer espírito. Então a fé dos crentes não pode ser uma fé ingênua. Os crentes devem provar, verificar se o que está sendo dito provém do Espírito da verdade de Deus. Ok? Por mais que o anticristo ele seja um personagem que só vai aparecer lá no futuro, né? Porém, o seu espírito ele opera no mundo hoje. E se o espírito desse anticristo opera no mundo hoje, é necessário que a igreja esteja em alerta, observando, discernindo se o que está por trás daquela pessoa, se o espírito que está por trás daquela pessoa, ela é realmente um espírito divino de Deus ou se é um espírito do maligno. Então, para finalizarmos essa introdução, os falsos profetas, eles são instrumentos do espírito do erro, enquanto que os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus e também promotores do reino dos céus, ok? Então, feito essas considerações, eu quero entrar então agora no tópico de número 1, que vai falar sobre o cuidado com os falsos profetas. Então, ao buscarmos pela definição de profeta, vemos que o profeta ele é um homem que recebe uma chamada específica e pessoal da parte de Deus, né? Então, esse é o profeta. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 3, o verso 1 ao 4, né? Também depois no verso de número 10 tem Isaías, capítulo 6, né? Nós vemos lá Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. Então, a palavra profeta no hebraico é Navi ou Nabi, né? Que nós temos a letrinha Bet ali, pode ser tanto Bet quanto Vet, seria o B ou V. Então, Navi ou Nabi. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é aquele que é chamado ou aquele que chama, né? Ou aquele que conclama, ou aquele que proclama, aquele que fala. Então, o profeta ele também possui alguns títulos ou definições que definem bem quem ele é. Então, por exemplo, nós vemos o profeta sendo chamado de homem de Deus e também de servo de Deus. Embora que esta última definição, servo de Deus, é comumente usada por Deus para descrever os seus profetas, como está em Esdras, no capítulo 9 e o verso de número 11. Enquanto que a primeira, no caso, homem de Deus, é o modo como os homens, como as pessoas veem esses profetas, né? Nós vemos lá em 2 Reis, no capítulo 4 e o verso 9. Um ponto interessante é que o ofício de profeta não existe mais como era no antigo Israel. Porém, veja bem, todo cristão que foi lavado no sangue do Cordeiro e que realmente professa a sua fé, professa a sua fé, ele é um profeta em potencial, né? O ofício não existe, contudo, há o dom de profecia. E esses que profetizam, ou seja, quero dizer, contextualizando a nossa era de hoje, na igreja, né? O dom de profecia, esses que profetizam em nosso tempo, não devem
de modo algum serem fontes de novas verdades. Olha só que interessante. Então, aqueles que possuem o dom de profecia no nosso tempo, né? Não há mais o ofício de profeta, ok? Né? Aquela pessoa específica para aquela atividade. Embora, como eu já disse, todo cristão que crê em Cristo e prega a sua palavra, ele é um profeta porque anuncia o reino. E também há na igreja os dons de profecia, né? Um dom dado por Deus para a edificação do corpo da igreja. O dom de profecia que faz com que o não convertido se arrependa do seu pecado, fortalece o povo de Deus, que leva o temor na igreja, não com o propósito de controlar a igreja, mas é Deus falando por meio de um dos seus servos. Então, continuando aqui, aqueles que profetizam, ou que têm o dom de profetizar, eles não devem ser fontes de novas verdades, mas sim expositores da verdade já revelada. E essa verdade, ela deve estar com base na Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que fortalece, que edifica, que limpa, que purifica, que julga, não é? É o que está no Evangelho de João: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, o que podemos ver com clareza é que o profeta, ele cumpre os propósitos de Deus, daquele que o chamou. A gente pode fazer um comparativo com o que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, de que o soldado, de maneira alguma, ele vai se envolver com as coisas do mundo, mas sim cumprir o propósito daquele que o alistou para aquele combate, né? Eu parafraseando aqui então. A lição ela tem por objetivo nos estimular a crer nesta manifestação de Deus. A lição não quer desacreditar a profecia, o dom, de modo algum, mas ela quer nos estimular, e a lição quer o quê? Promover em nós que venhamos observar o que está sendo falado, o que está sendo proferido, se isso de fato provém de Deus ou não. Porque estamos em uma guerra espiritual. A igreja precisa entender isso, os cristãos precisam compreender. Neemias entendeu que estava em guerra. E por essa razão ele parou, analisou e observou se tudo aquilo que foi dito, se realmente era de Deus ou não. E ele avaliou que não era. Então a questão aqui não é desacreditar no dom de profecia no tempo de hoje, embora que alguns entendam que cessou esses dons, de modo algum, continuam e permanecem. Mas em todo o tempo sempre houve a orientação. Analise e observe se de fato isso provém de Deus ou não. Tá certo? Só para frisar de novo o que eu havia dito, então Neemias sabia que os povos vizinhos estavam em guerra contra Israel, né? Nós vemos então que mesmo o imperador dando a ordem para que os hebreus pudessem retornar para a sua cidade, reedificar o templo e logo em seguida depois reestruturar a cidade, depois Neemias entra em cena para reconstruir a cidade e os muros, vemos que em todo o tempo havia ali uma peleja dos povos vizinhos para pararem com a obra dos hebreus, não é? Então Neemias sabia que esses vizinhos estavam em guerra, e por estarem em guerra, ele não podia acreditar em qualquer coisa que viesse deste povo, né? Qualquer palavra que pudesse vir, ele deveria analisar, observar primeiro, né? É tão interessante que tanto Neemias como o povo hebreu que ali estava davam valor para a palavra de qualquer profeta, né? E mesmo essa pessoa tão respeitada por eles, tudo que foi dito ali deveria passar pelo crivo das sagradas letras, colocando no nosso tempo de hoje, né? Porque até então ali o que eles tinham era uma lei. E ao conhecer a lei, Neemias não erra, não falha, porque ele analisou primeiro aquilo que foi dito,
aquilo que foi profetizado e entendeu que não era de Deus. Olha que interessante, quando o profeta chega até Neemias, ele usa o termo que ele deveria entrar no meio do templo. Esse meio do templo, né, significa o quê? Que ele deveria entrar no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado ali do templo. Todos nós sabemos que o único que poderia estar entrando ali no Santos dos Santos era o sumo sacerdote, em um momento específico para fazer ali as suas ofertas. Então, se Neemias não tivesse o conhecimento da lei, e agora eu trago para os nossos dias, se nós não tivermos o conhecimento da Bíblia, da palavra, nós seremos enganados pelos falsos profetas que têm buscado para si fama e glória. Ok? Então, como já citado, o profeta ele não pode trazer nenhuma mensagem revolucionária, que acabe tirando o foco da Bíblia ou do próprio Deus, né? Mas sempre deve caminhar conforme a palavra de Deus. O tópico de número 2 vai falar o que? A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Isso é fato, ok? Os falsos profetas são uma triste realidade, que podem ser combatidos com o quê? Com o discernimento e com a leitura e compreensão da palavra de Deus. Então, um ponto forte aqui não é apenas ler a Bíblia, ler por ler, mas também ler e compreender. Tem de haver uma compreensão do que você leu, um entendimento daquilo. Essa compreensão ela deve ser plena, porque ler por ler não vai adiantar nada, ok? Então, continuando aqui. Mas compreender, pois os falsos profetas, os falsos mestres aproveitam que as brechas deixadas pela falta de compreensão das Escrituras. Então nos foi dito que o povo peca e perece por falta de conhecimento. Então eu quero até ler um trecho aqui que eu peguei da King James, traduzida para o português, que ela nos fala o seguinte, nessa mesma passagem, né, que nós encontramos aqui em Oséias. Ele fala assim, esse trecho da King James, né? Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Olha só. Então, esse conhecer realmente, não é um mero ler, mas conhecer, saber do que você está falando. E quando eu não sei, eu acabo deixando brecha, então esses falsos profetas acabam me enrolando, me enganando, ou seja, eu me permiti ser enganado, porque eu não sei analisar, né, verificar as Sagradas Letras. Nós vemos os irmãos de Bereia, tudo que era falado ali, eles faziam uma análise, então dizendo, realmente, o que está sendo dito realmente é de Deus. Então, o ato de identificar um falso profeta, ela não pode ser feita por meio de métodos e análises externas, seja pelas vestimentas ou do modo de falar. Então, tampouco se alguém não faz uso de tal vestes glamourosas, né, não é um profeta autêntico. Não é por isso. Não é porque a pessoa usa uma roupa muito bonita que é um profeta, ou se ele não usar, ele acaba não sendo. Não é assim. A identificação é em primeira mão pelo Espírito da verdade que em nós habita, o Espírito Santo. E por meio da análise das Escrituras Sagradas. Jeremias ele foi refutado por um falso profeta, pois a mensagem que Jeremias levava era de destruição, enquanto que o outro afirmava paz. Outro ponto também interessante é o seguinte, não é porque alguém anuncia, prega ou profetiza coisas boas que ele não é um profeta verdadeiro. A ideia não é essa, né? Deus também anuncia palavras de paz, de regozijo e de alegria. A grande questão é quando eu anuncio palavras de paz todo o tempo, distorcendo a palavra de Deus, aí nós temos que analisar e verificar, né? Então essa passagem que eu estou citando está lá em Jeremias, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 6. Então, obviamente que uma prova de que o profeta é verdadeiro é o cumprimento da profecia, ok? Só que também tem um porém, contudo, só o fato de cumprir a profecia se cumprir, muitas vezes não o define como verdadeiro, como nós vemos lá em Deuteronômio 13,
do verso 1 ao 4. Até parece difícil, né? Mas é muito simples. Para que haja um discernimento desse falso profeta, é necessário ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é por meio da oração, do jejum e da leitura da sua palavra. Continuando, pois o falso profeta não se preocupa com o que é moral. Nós vemos lá em Jeremias no capítulo 29, verso 10. Ele não se preocupa com o que é moral, com o que é verdadeiro, né? Então, lá em Jeremias no capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, e ele incentiva aos demais anunciando uma falsa paz, negando a palavra, negando a lei, no caso deles ali, simplesmente anunciando uma paz que não existe por meio de quebrando toda a moralidade, toda a regra de prática. O falso profeta não se preocupa com o real bem-estar do povo. Ele apenas se preocupa consigo, somente consigo. Ele não vai se preocupar com o povo. Enquanto que o verdadeiro profeta busca a santificação e o arrependimento do povo, como nós vemos em Jeremias, capítulo 29, verso 22. Bom, o nosso tempo é um pouco curto, já quero citar tanto o tópico 3 quanto o tópico 4. O tópico 3 é: devemos julgar as profecias. O tópico 4 é: por que devemos julgar as profecias? Então ele fala o seguinte, que as profecias devem ser julgadas e avaliadas, e não desacreditadas, como eu já citei no início desse vídeo, né, deste dom que é dado por Deus, e ao olhar de Coríntios no capítulo 12. Né? Então, nós podemos ver claramente o quê? Que o dom de profetizar como um desses dons dados por Deus. Então, não é para desacreditar, mas sim analisar, avaliar aquilo que foi falado. Então não digo que esse seja o mais importante dos dons. Algumas pessoas entendem isso, que o dom de profetizar supera todo e qualquer outro dom dado por Deus, de modo nenhum. Todos os dons que Deus concede ao seu povo são dons bons, proveitosos, úteis para a obra, dons que todos devem utilizar. Né? Então não há um maior, um melhor ou um pior. Não, todos são bons e todos devem ser usados do modo correto para crescimento e edificação no corpo de Cristo. Então são totalmente proveitosos para o enaltecimento do nome do Senhor. Então, como eu já disse anteriormente, o cristão está em luta contra as hostes do mal. E por sabermos destas esferas espirituais, como eu citei, né, podemos ter um inimigo infiltrado, buscando destruir a igreja, e nós não podemos permitir isso. Então, algo interessante que o pastor Hernandes coloca é o seguinte, que o inimigo sabe que a morte não pode nos separar de Deus, mas o pecado e o erro, isso sim nos separa de Deus. Não que Deus venha nos deixar, mas porque, como Deus é santo e estamos no erro, isso faz essa separação de Deus, ok? Bom, voltando ao exemplo de Neemias, se ele tivesse entrado no Santo dos Santos, ele estaria pecando. Porém, seu conhecimento da lei o livrou deste erro. Então nós precisamos julgar as profecias, pois alguns que foram profetas do Senhor têm se vendido. E isso os induzem a falarem apenas coisas que enaltecem o ego de si próprio, tanto o ego daquele que ouve a palavra, ok? Então, como foi no caso de Semaías. Dentro dessa discussão sobre verdadeiro profeta e falso profeta, é interessante que os irmãos saibam que enquanto no tempo do antigo Israel, os reis, eles tinham profetas que eram pagos. E obviamente que esses profetas iriam falar somente palavras de paz para o rei, porque eles eram pagos para tal função. Bom, o nosso quinto e último tópico é como devemos julgar as profecias. Primariamente, espiritualmente, por meio do Espírito Santo de Deus. Outro ponto que nós temos falado desde o início, que é por meio também da palavra de Deus. E que toda profecia deve estar alinhada com a lei de Deus, com os seus preceitos morais, éticos e sociais também. Então, analisando se o que está sendo proferido nos aproxima, analisando se o que está sendo proferido por esse profeta, ele nos aproxima cada vez mais de Deus, do Todo-Poderoso,
ou se aquilo que foi falado nos afasta de Deus, pois o falso profeta ele tem por missão afastar o povo de Deus. Então, por fim, as profecias devem ser avaliadas com a mente e o espírito. E não precisamos correr atrás de profetas ou de pessoas que se dizem usadas por Deus. Necessitamos nos debruçar cada vez mais sobre a Bíblia Sagrada, pois é nela que há promessas de vida eterna. Então, meus amados irmãos, que sejamos luz para o mundo, levando a palavra de Deus e a esperança, como assim faziam os profetas. Meus amados, essa é a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos e um forte